Dando início à sessão, eu passo a palavra à secretária para anúncio dos processos retirados de pauta. O senhor não vai retirar nenhum, não, né? Eu não. Acho que não. Não, ninguém passou. Não vou, mas não sei. Só me passou. Doutora Juliana, só vai tirar um da física mesmo, né? O PJE a senhora não tem nenhum. Não, vai tirar, vai sair. Esse é D, né? Que eu vou tirar. Só vai sair aquele. Pode anunciar, então? Eu já podia ter dito. Os processos que estão sendo retirados de pauta, na pauta física, o número 23 da pauta, processo 1317-2014-173, da relatoria da doutora Juliana. Na pauta do PJE, na relatoria da doutora Adriana, estão sendo retirados de pauta o número 22, processo 11.784, e o processo número 26, processo 12.434. Esse processo tem inscrição para sustentação oral, doutor Renato de Andrade Gomes. Esse processo está sendo retirado de pauta. E na pauta de ED, da relatoria da doutora Juliana, o processo número 20, processo 11.473. Tem inscrição à distância? A distância tem, mas é 9h15. Agora a gente vai começar pela física. Tem um pedido de preferência começar pelo 27 da pauta. Então, pode apregoar. 27? Então, nossa, esse negócio tá tão longe. Primeiro processo com inscrição para sustentação oral é da pauta física, é um pedido de preferência, é o número 27 da pauta. Processo 2117-2014-038, oriundo da 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, agravante Andréia Brandão Teixeira Cardoso e outros, agravado Ivani da Silva e outro. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulianaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Marco Aurélio Ferreira, pela agravante. Você está falando pela Andréia, doutor? Doutora Juliana, é o 27 da pauta. Doutor, vou pedir à relatora que antecipe o voto para facilitar a sua manifestação. Conheço o agravo de petição, no mérito, dou-lhe provimento para, exclusivamente em relação às casas 2 e 3 construídas sobre a laje do imóvel número 145, descrito na matrícula número 4.752 do cartório do 2º ofício de registro de imóveis de Juiz de Fora, declarada a nulidade dos atos de expropriação, avaliação, penhora, alienação e arrematação, determinando a manutenção da posse em favor dos autores Andréia Brandão Teixeira Cardoso, William Brandão Teixeira e Marta Martins Brandão. É minha proposta de voto. Quer se manifestar, doutor? Exatamente. Não, excelência. É só dizer que a gente ainda acredita na justiça. Muito obrigado. Eu, como revisor, estou de acordo. Terceiro votante, doutora. Manteria a decisão de primeiro grau. Então, por maioria, doutor. Obrigado, excelência. Na sequência. Por causa da questão do uso campeão. Eu vi, olha aqui pra você ver. Agora é o 31 da pauta, processo 10.048-2014-018, oriundo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Banco Santander Brasil S.A., recorrido, Daniele Regina Fonseca Diniz. Votam no processo, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Luiz Antônio de Paulianaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo recorrido. Você está falando pela Daniele, doutor? Doutor Eduardo, você está falando pela Daniele? Desculpa. Sim, eu já sustentei também. Já Já houve ostentação, né? Foi retirado de pauta, doutor. É o 31, doutor Marco Antônio, relator. Doutor Paulinelli. É Físico. É físico, a Processo gente está físico. Votamos o Marco Antônio, eu e você. Doutor Marco Antônio, tem a palavra. Pediu vista. Eu conheço do recurso ora viado, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes de isonomia de salário base, pagamento de seguro de vida e assistência médica, bem como para que seja observado o divisor mensal de 220 para o cálculo das horas extras. Mantido o valor arbitrário da condenação, porquanto ainda compatível.
Eu estou de acordo com o voto do relator, doutora Adriana. Aliás, acho que fui eu mesmo que pedi para tirar de pauta, né, para dar uma olhada. Na realidade, eu não retiro a isonomia da condenação, nem o pagamento de seguro de vida e assistência médica. Agora, o divisor mensal, eu estou de acordo. Então, por maioria, doutor, prevalece o voto do relator. Seguinte. O próximo é o 12 da pauta. Processo 1653-2014-140, oriundo da 40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente Banco Santander Brasil S.A. e Leilane Kelly Pinho Caldas. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senocini, revisora, e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Eduardo Vicente, Rabelo Amorim, pelo recorrente. Pelo recorrente. Segundo recorrente, Leilane. Quer se manifestar, doutor? Sim, Excelência. Esse caso é recorrente, inclusive a doutora Adriana, quando pediu vista no feito julgado anteriormente, espelha o entendimento nosso com relação a essa parcela. O que aconteceu, de fato, no banco reclamado? Ele, um dos maiores conglomerados econômicos do mundo, e no afã de aumentar seu tamanho no mercado, ele adquiriu uma série de outros bancos. E trouxe com isso uma série de outros empregados com salários diferenciados que os salários pagos para os mesmos cargos de empregados admitidos por ele. E esse foi o caso da reclamante, da recorrente reclamante. Ora, aqui nós temos que atentar para alguns pontos. Primeiro, é do empregador fazer com que exista entre os seus empregados o mesmo tratamento igualitário. E, nesse caso, aqui não houve. A proposta de salário base, que é o salário inicial do escriturário, diferentemente do piso que o sindicato fixa, ele teria que manter este piso para todos os seus empregados, independente de onde ele tenha vindo. O piso fixado pelo sindicato é exatamente um balizamento menor. Se o reclamado aceita um pagamento maior, ele assume esse risco. O risco é do empregador. Ademais, é de se ponderar que o que pode variar de acordo com a maior capacidade ou perfeição que possa ter o empregado seria a gratificação de função, que elegeria uma outra função com uma diferenciação na gratificação de função. O salário base ele nunca pode ser inferior, porque é o parâmetro inicial para a função. Todo bancário é escriturário, mas exerce em comissão a função de caixa, escriturário, subgerente e até mesmo gerente. Então, por esses fundamentos, esperando que esse tribunal acolha essa pretensão para reformar a respeitável decisão e deferir essas diferenças salariais e os reflexos postulados, mantendo quanto ao mais e, por consequência, não provendo recurso empresário, mantendo a respeitar a decisão quanto ao mais. Muito obrigado. A questão relativa à diferença salarial, ela pede uma equiparação de salário base. As duas situações que a lei prevê para deferimento de diferença salarial seriam ou trabalho igual e salário diferente, ou um incorreto posicionamento num eventual quadro de cargos e salários. No caso aqui não existe esse plano de carreira a estabelecer um quadro de salários e
as funções não eram as mesmas. Essa diferença de salário base era decorrente da impossibilidade de redução do salário dos ex-empregados da instituição adquirida pelo reclamado. Então, não houve aqui, no caso, atitude discriminatória, não houve trabalho igual com salário diferente e nem houve uma inadequação a um eventual plano de cargo e salário. Então, nesses casos, eu entendo que não há amparo legal para pedido de equiparação salarial. Nas demais matérias, eu já fiz o voto adaptado ao entendimento da maioria e vou direto à conclusão. Então, conhecendo os recursos, no mérito eu nego provimento ao recurso da autora e ao recurso do réu, ressalvado o posicionamento da Igreja Turma, dou parcial provimento a declarar a aplicabilidade do divisor 180 na apuração das horas extras. Dou provimento parcial ainda para deferir o prazo de 10 dias para a retificação do CTPS do autor, contados do trânsito em julgado da decisão. É o meu voto já adaptado. Doutora Adriana é a revisora. Pois não, senhor presidente. Nós estamos a importância, né, da sustentação oral e do momento da gente, às vezes, perceber eventuais questões que às vezes estão dentro dos autos e nós não percebemos. Na realidade, conforme eu votei no outro processo que eu pedi vista, e esse processo a gente sabe muito bem que a gente faz uma revisão com um determinado tempo até ele chegar em pauta, exatamente para manter a mesma posição em relação ao voto do doutor Marco Antônio naquele processo, eu entendo que há, sim, isonomia, inclusive acredito que é imprescindível analisar a questão da sucessão, eu acho que isso é importante que o tribunal se posicione, eu entendo que existindo, sim, a sucessão, que é o caso exatamente da incorporação que o banco faz, ele assume, inclusive é minha tese de mestrado, ele assume o passivo e o ativo, então ele assume a parte boa e a parte eventualmente negativa. Ou seja, quando ele assumiu pessoas com salários bases maiores, ele assumiu para si o risco de ter essa isonomia, porque nós entendemos que não pode haver nenhum tipo de discriminação. Então, nesse ponto, vou divergir, apesar de Vossa Excelência já ter mantido o voto adaptado ao entendimento da maioria, mas, entretanto, inclusive por lógica em relação ao que eu já votei no primeiro processo, eu entendo sim que é possível a isonomia, acho que é necessário o deferimento das diferenças salariais em face desse salário base, entendo que é sim prática discriminatória e por isso estou deferindo as diferenças salariais e os reflexos pertinentes. Muito obrigada, Vossa Excelência. Doutora Juliana. Primeiramente, eu tive dúvida que quanto a gente está com voto adaptado, eu tinha feito uma divergência quanto às astrentes, e eu, pela conclusão do voto, eu estou entendendo que elas foram excluídas. As astrentes. Não. Eu acho que isso tinha que ficar mais claro. Eu mesma achei que tinham sido excluídas. Eu acho que a gente teria que constar que a gente está mantendo em relação à incidência das astrentes. Por favor. Na verdade, eu estou dando, ela já foi objeto da condenação por instância e não está sendo retirada na segunda instância. Não, sim, eu o que a gente... Eu preciso dizer a conclusão em que eu estou mantendo a sentença. O que não está sendo objeto de reforma está sendo mantido. É o que a gente diria se tivesse um embargo de declaração. O que eu estou dizendo é que eu tive dúvida na hora de ler, eu acho que não seria prejuízo nenhum se a gente esclarecesse sem a parte necessitar embargar de declaração. Quanto às diferenças salariais, eles estão acompanhando a divergência. Ainda não achei que ainda não. Não achou, não? Eu vou ter afiadinho. Fins vai passar da provimento parcial da autora, né? E aí posso pegar a conclusão depois para o senhor? É só o senhor que vai ficar vencido? A doutora Adriana Juliana, não. 4004. É o meu. Não, é o seu mesmo. Esse e o de baixo. Essa questão das trans. Tá tudo bem, obrigada. A questão das trans não foi vencida.
folha de regência dela. Então, doutor, por maioria, está deferindo também as diferenças salariais. Pode seguir, doutor? Pode. Próximo é o número 8 da pauta. Processo 1318-2014-012, oriundo da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Banco Santander Brasil S.A. e Geraldo Magela Costa. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senorsini, revisora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Ainda inscrito, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo segundo recorrente. Vou antecipar a conclusão, doutor, para o senhor ter uma Pois não, ideia do... Já é um voto também adaptado. No mérito, estou dando provimento a ambos os recursos, ao do reclamado para declarar a aplicabilidade do divisor 220 na apuração das horas extras, ressalvado o entendimento da turma, ao do reclamante para reconhecer o direito à equiparação salarial aos dois paradigmas, devendo ser apuradas as diferenças salariais mês a mês, observada a época própria, consoante remuneração dos paradigmas sempre prevalecendo de maior valor, desconsideradas apenas tão somente as rubricas de caráter personalíssimo. Reflexos a deferidos em primeiro grau devem ser mantidos e observados na liquidação da sentença. E eu fico vencido contra a equiparação. Quer se manifestar? Sim, excelência, inicialmente uma dúvida. Com relação à equiparação, Vossa Excelência proveu quanto aos dois paradigmas. Entretanto, tem um outro ponto que seria a inclusão da comissão ou gratificação de função na base de cálculo da equiparação. Vossa Excelência manifestou... De quê? Gratificação de função na base de cálculo da gratificação de função? Não, porque eu estou expressamente desconsiderando as rubricas de caráter personalíssimos e o adicional de função seria uma delas. Pois é, mas o senhor esclareceria que seria a gratificação personalíssima ou não? Sim. Personalíssima? É. Sim. Então, eu vou sustentar. Artigo 457 fixa 457 e 458 fica que o salário não é somente o salário base, são aquelas parcelas pagas habitualmente e que revestem essa natureza. E a comissão de cargo nada mais é do que uma complementação de salário. Então, aqui espera, com devido respeito ao entendimento de Vossa Excelência, que integre também para o cálculo das diferenças salariais deferidas a verba comissão de cargo ou gratificação de função recebidas pelos paradigmas, tudo com os reflexos postulados. Outro ponto seria a não inclusão na apuração das diferenças salariais deferidas quanto ao item 6 da súmula 6, porque a lei ela não determina que faça essa menção desde a inicial, desde que o paradigma tenha obtido uma diferença salarial por decisão judicial, essa diferença, por si só, deve integrar a remuneração sem prejuízo para o empregado. Então, espero aqui também que essa turma determine a aplicação do item 6 da súmula 6 do TST. Doutor, na verdade, o senhor tem razão com relação a esse aspecto, porque na forma como foi deferida a equiparação salarial, uma vez que as funções eram as mesmas, a gratificação de função vai acabar sendo a mesma também. Então, parece que a decisão já contempla... Ainda que se considere como personalismo, ele vai receber e os paradigmas também no mesmo patamar. Tá. Então, o voto já vai contemplar a equiparação, inclusive, da comissão de função. E o último ponto, Excelências, seria com relação às horas extras quanto ao efetivo horário de saída. A prova, a nosso sentir, foi completa e há que se valorizá-la. O depoimento de testemunha Carmen, ela informou exatamente isso e que o horário normal de saída era 19h30, 20 horas. E o que a gente observa pelos registros de ponto que o banco juntou,
é que existem algumas marcações que não correspondem efetivamente ao que é o comum. Por exemplo, hora extra compensável, trabalho externo, sem marcação, esquecimento, marcação não realizada, relógio término operante, sem crachá, perda, roubo, etc. Então, o banco usa esse artifício para que a jornada efetiva do empregado não seja registrada. E a correção quanto a essa pretensa prova foi feita pela prova oral. E a prova oral trouxe subsídios para que o juízo pudesse, e nós entendemos que essa turma também, fixar o termo dentro, pelo menos, da média que foi indicada. Não aceitar como quer o banco que se faça apuração do tempo de jornada com base nesses registros, porque eles não são fidedignos, já se disse isso. E também não pode ser fidedigno quanto a essas marcações. Então, daí, nós entendemos que a fixação do tempo da jornada deve ser feita na média, indicada pela prova oral. É o que se espera, excelência. Com relação à jornada, o que o reclamante trouxe de prova foi uma testemunha que disse apenas, assim, a única alegação dela com relação a isso é que havia um limite de registro de horas extras. Ela não soube dizer que limite seria esse, que hora seria possível a marcação ou não, e os registros de ponto tem lá, com muitas marcações depois das 7, algumas até depois das 8 da noite, o que não derruba um pouco essa argumentação dela, que havia um limite para a marcação desses horários. Então, eu acho que a prova não foi suficientemente robusta a descaracterizar os registros de pontos como prova da jornada de trabalho. Meu voto é nesse sentido. Então, já antecipei a minha conclusão. Doutora Adriana. Só um minutinho, porque a doutora Juliana está querendo outros cartões. Os cartões estiverem no A gente pode terminar física, porque eu acho que não tem muita dificuldade nenhuma para falar isso. Faltam. Esse aqui só tem essa doutora Silva, mas ela falou que não vai falar. Esse não aqui, esses dois não são. Pode terminar, então, essa prova física antes de fazer a instância. Pode, né? Que tenha sido apurado. Na realidade, o voto do relator, ele tem sim razão, porque existem aqui, aleatoriamente, né, pegando aqui, 25, 19, 9, 18, 49, 18, 3. É claro que existem dias que dá aqui esquecimento, por exemplo. Então, nesses dias, eu acho que talvez uma jornada média do que apurado nos cartões de ponto. Só isso que eu sugeriria de acréscimo no voto, nada além do que isso. Eu fico com essa questão do, como é que chama, de utilizar o cartão de ponto, porque o relator realmente tem razão de que os horários são variados, tem uma jornada até às 25, 22, um cartão aleatório aqui. Minha única sugestão é no dia que tem esquecimento ou problema no relógio, que seja feita a partir da jornada média que consta no próprio cartão de ponto. Só isso.
Deixa eu ver o que deu. Me presta o processo, Paulo, deixa eu ver só o que ficou decidido da primeira instância, para a gente não ficar reformando para confirmar. Está no penúltimo. Penúltimo volume. Você tem que empatar, inicialmente, que é 18, 17. Não pode entrar na sala de sessão. Você tem que pegar um número de terceiros. Chama sua mãe. Chama sua amiga. Não tem não. Não tem não, define. Tá. Então nos dias em que não tiver registro, vai fazer o quê? Só na fundamentação. Então esse aqui não vai mexer, a conclusão Não, vai ser essa. peraí, não ficou a confusão. Vai dar parcial no mesmo que eu vou reclamar também. Licença, eu tô vendo. Média. Então eu vou pegar. Qual média? Qual média? Não, ele está falando de quanto tempo? Vai apurar quanto tempo da semana, do mês? tempo? A média. Do mês. No termo final, acho que seria isso. Mês, Do mês, porque às vezes ela Tá. fez mais horas extra naquele mês, ela fez menos. Tá bom. Porque aí não desloca, né? Uhum. Então esse aqui só vai pegar a conclusão depois, né? Abrir? Aquele do imposto de renda, sim, que eu retirei. Né? Aliás, não tem o depois. Você tem toda a razão. Não, eu só uma vez. No final do ano, você faz uma Sabe que Por exemplo, que aí vai ter que se que livro é esse? Esse é o 8 da pauta. Não tem nada. Eu estou mandando entrar da mãe. Ai, não. Tinha que enviar documentos. ele teria que ter. Não, mas você vai enviar o documento. Você tem que pagar. Não é que. Tá, então, doutor. Provimento parcial para incluir apenas esse registro com relação à média dos horários registrados nos 30 dias que antecedem a falta do registro. Tá. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para todos. Seguinte, 26. Próximo é o 26 da pauta.
processo 2059-2014-068, oriundo da Vara do Trabalho de Ouro Preto. Recorrentes: Bemil Beneficiamento de Minério Limitada e Patrick Luiz de Castro Rocha Ferreira. Recorridos os mesmos: e Pedreira Irmãos Machado Limitada, Uzibrita Limitada e TAM Comércio e Serviço Limitado. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscritos para sustentação oral, doutor Silvia Amélia Borges Pizarro Siqueira, pela primeira recorrente, e doutor Eduardo Amaral Macedo, pelo segundo recorrente. A doutora Silvia se encontra presente, mas não vai sustentar, e o doutor Eduardo Amaral se encontra ausente. Doutora Juliana. Conheço os recursos no mérito, nego-lhes provimento. Bom, eu daria provimento para excluir as diferenças salariais. Doutora Adriana. Acompanha a relatora. Então, por maioria. Próximo é o 25 da pauta, processo 1878-2013-034, oriundo da segunda vara do trabalho de Coronel Fabriciano, recorrentes Banco Santander Brasil S.A. e Ludmila Pacheco de Barros, recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para sustentação, doutora Cátia Raquel Escobar, pelo recorrente, doutora Cátia não se encontra presente. Doutora Juliana. Conheço os recursos. No mérito, rejeita a arguição de nulidade formulada pelo reclamado, dando provimento parcial ao seu apelo para determinar que, na apuração dos reflexos das horas extras, seja observada a OJ número 394 da SBDI 1 do TST. Dou provimento parcial ao recurso da autora para condenar o reclamado a pagar a reclamante como extras, relativamente ao período imprescrito, as horas que excederem a sexta diária e a 30ª semanal, de forma não cumulativa, condicionais previstos nas CCTs e reflexos sobre feriados, repousos semanais remunerados, excluindo-se os sábados, 13º salários, férias mais 1/3, FGTS mais 40%, observada a súmula 264 do TST e o divisor 180, bem como para incluir na condenação as horas extras decorrentes da ausência do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, a serem apuradas com os mesmos parâmetros estipulados para demais horas extras, inclusive reflexos, correção monetária e juros de mora simples de 1% ao mês, pro rata dia, na forma das súmulas 200 e 381, ambas do TST, esclarecendo que a atualização monetária, quando o pagamento de salários não for feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, incide a partir do dia 1º e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação, a teor do artigo 39, parágrafo 1º da Lei 81.77/91. Registro que os recolhimentos fiscais e previdenciários deverão ser feitos no prazo e na forma legal, observando o CIN 1127/2011 da Receita Federal, sem incidência do imposto de renda sobre juros de mora. O reclamado deverá efetuar o recolhimento das contribuições fiscais, se houver, observando-se o disposto na súmula 368 do TST, incisos 2 e 3. Declara a natureza remuneratória das horas extras e respectivos reflexos sobre repouso semanal remunerado, feriados, 13º salário, férias mais 1/3 e gratificação semestrais, para fim dos dispostos no artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Fica advertido o reclamado das penas da litigância de má-fé, custas no valor de R$ 1.400, calculados sobre R$ 70 mil, valor hora arbitrado à condenação. É minha proposta de voto, presidente. Eu vou ficar vencido quanto a hora essas diferenças salariais. Doutora Adriana está acompanhando o voto, né? Acompanhando o voto. Então, por maioria. Agora. Agora a gente Passou vai pro para a PJE? sustentação oral. Distância. PJE agora. Não, Agora a gente vai PJE para o física, acabou. na primeira sala, sustentação à distância. É a do Ótimo. senhor, é a de 9h15, a sustentação de Fabriciano. Fabriciano, qual é o processo? 19? É. Já está conectado? Tá ligado? Paulo, já está conectado? Então pode aprovar. Então, o primeiro processo com inscrição na sustentação à distância é o processo número 19 da pauta de 9h15, de relatoria do Dr. Ienaco, é o processo 10.823, recorrente, em Flortec Empreendimentos Logísticos e Ambientais Limitada, recorrido Suzano Papel e Celulose S.A. e Luciano Souza dos Santos. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Fernando Martins, pela recorrente, pela Inflortec.
Como é que é? Doutor Fernando. Doutor Fernando? Bom dia, senhor presidente. O senhor fala por quem? Pela recorrente em Florec, primeira reclamada. O senhor tem a palavra, doutor. Vossa Excelência, normalmente eu tenho observado e escutado o voto do relator para verificar até a necessidade de sustentação. Não seria o caso ou posso sustentar mesmo assim? Deixa eu ver, o voto já está adaptado aqui, né? Se for o caso, eu faço sustentação. É só uma questão de tempo, logística. Eu estou já no voto adaptado, estou conhecendo do recurso, no mérito dando parcial provimento a definir que o tempo de percurso, 1h30 a título de hora in itinere, deve ser somado à jornada reconhecida 7 horas às 16h48, com 1h30 de intervalo, computando-se o tempo extraordinário a partir da 8ª hora, completa, elaborada, percorrida. Fico integralmente vencido quanto à manutenção da condenação e quanto ao indenizatório dos danos morais. É o voto da maioria, doutor. Sim. Então foi, só para não ter dúvidas, foi excluída a questão dos danos morais e mantida a questão das horas in itinere nesse sentido? Não. Eu fiquei vencido, mas o recurso o provimento foi apenas com relação às horas in itinere. Danos morais persistem. Isso. Tá. De acordo? Sim, já foi feita a adaptação, de acordo. Só aquele pedido para constar a fundamentação. Só isso. Ainda Sim. tem uma divergência aqui. E nos termos da Deixa eu ver da conclusão, faltou concordo, aqui. claro. É só os termos que é para... no dano moral? Mas já constou aqui, as divergências estão aqui no voto. Onde que está? Só para constar, um montante fixado no origem, só esse trechozinho. E não o restante. É só pedindo para tirar uma conversa. Só pedindo para tirar, que tá no meio. exatamente. O quê? É porque é um diálogo. Eu conversando com a Juliana. Vamos constar dentro do voto. É na dela. Olha lá, que eu fiz ontem à noite, às 18h45. É isso daqui. Tá lendo? É só para colocar um montante fixado na origem. Montante fixado na origem. Isso aqui? Que consta É isso só aqui? constar isso e não o restante. Só isso em vez daquilo? Só esse. Uhum. Mas eu acho que isso já nem estava, concordo com a doutora Juliana, acho que isso já não está aí. Tem problema, a gente troca aqui agora. É esse aqui? Não, acho que ela já tirou. E não tem, essa parte ela aqui, que não é, faz, doutora? tá feito. Portanto, concordo com a doutora Tá feito. Juliana. Não está. Já está colocado. Já não está volta, mais, não. Já alterei. Já tirou. Já mudei para esse aí, pronto. Já. Tá feito. Então meu voto é errado. Olha aqui. Tá certo. Já troquei. Já trocou aí, Troquei né? aqui. Então É. tá. Bom. Só isso. Tá? Tá feito. E agora? Aí ele não vai falar mais nada, não? Quer se manifestar, doutor? Sim, só para esclarecendo. Então foi excluído pela maioria a questão das horas in itinere e mantida o dano moral na totalidade do que foi fixado em primeira instância, é isso? Sim. Não, a gente não excluiu a hora Eu gosto- in itinere, Não excluiu a hora in Não itinere, excluiu, não. não. Não, foi mantido então só mesmo para a questão da... Então, só para entender, só foi adaptada a jornada. A hora in itinere Sim, foi extensão da jornada como requerido. Só isso que é assim, eu gostaria de citar assim. Provimento para definir que o tempo de percurso, 1h30, deve ser somado à jornada reconhecida. Foi esse o provimento foi Perfeito, nesse sentido? excelência. Eu gostaria de sustentar sim. Sim. Claro. Tem a palavra, doutor. Obrigado. Íntimos julgadores, agradeço a questão do reconhecimento aí, do provimento parcial do recurso, mas ainda subsiste a questão da condenação em si em horas in itinere e a questão da condenação de danos morais, que requer uma questão de uma análise das razões de recurso dentro de um contexto que eu quero trazer para Vossas Excelências em destaque a questão da segurança jurídica e da realidade dos fatos. Eu acho que às vezes escapa essa frieza do registro de um processo normal. Em princípio, eu gostaria de enfatizar essa situação, acho que contextualizar essa situação que a gente vive hoje,
que é a questão das reformas e a necessidade, e eu acho que eu falo aí como advogado de empresas, do direito empresarial, a necessidade de trazer segurança jurídica para as relações de trabalho. Acredito muito que as empresas não querem redução de direitos trabalhistas, querem segurança na relação trabalhista. E essa situação que hoje aflige a empresa recorrente é exatamente a questão de segurança. A empresa, ela estabeleceu de forma, no nosso entender, data máxima vênia, de forma correta, um campo de trabalho. Ela estabeleceu um contrato de trabalho com a segunda reclamada, com a empresa tomadora de serviço, que envolveu uma logística enorme do local, envolveu um trabalho de apuração de custos dentro do município de Nanuque, com discussão antes de fechamento do contrato, uma discussão com o sindicato da categoria, informando as dificuldades logísticas de implantação, informando toda a questão das horas itinerary, principalmente fixando o pagamento diário de 1 hora itinerary, que é mais do que a metade da realidade vivida pelo reclamante em percurso, em deslocamento. E esse acordo coletivo ele foi fixado, foi consultado os trabalhadores do local e foi preponderante para a contratação desses trabalhadores e a fixação desse posto de trabalho. E quando a gente fala de questão de segurança jurídica, é exatamente isso. Antes da empresa falar que iria para lá, é uma empresa séria, que eu digo até incipiente, ela ainda está começando, a empresa nova, mas muito responsável com os direitos, muito responsável com a norma vigente dos trabalhadores. Ela demonstrou, ela foi para lá, estudou a logística da situação, ela criou essa situação, conversou com o sindicato sobre a desenvolvimento do trabalho e essas dificuldades que envolvem naturalmente o trabalho em campo, nessa natureza. Isso foi fixado, isso foi preponderante para ela fixar os valores dela de custos, de entrar nessa questão de mercado de trabalho. Ela entra e é surpreendida ao final, quando ela encerra a prestação de serviço. Não houve reclamação no início, não houve reclamação no meio, não houve denúncia a ninguém. Mas no final, encerrada a prestação de serviço, com a demissão em massa de uma turma de trabalhadores que foram contratados para aquele fim, há uma alegação que inova a situação do contrato. Inova e traz para ela um prejuízo que não era previsto, que pode realmente tirá-la de uma situação de mercado. É essa insegurança, incerteza, que tira as empresas de uma situação de mercado hoje, que importam para ela custos não dimensionados após o encerramento da jornada. E ela não fez isso de forma arbitrária, ela não fez isso de uma forma ilegal, ela consultou, pontuou, chamou o sindicato, negociou de forma coletiva com eles. Então não há por que a gente afastar esse acordo coletivo, que tem validade. A súmula do TST ela é pacífica nesse sentido, de reconhecer até a metade das horas em itinerary, se houver no percurso, com um pagamento, com acordo válido. E o detalhe, eu chamo a atenção para um detalhe da sentença, que o juiz de primeira instância colocou, eu vou até mencionar especificamente aqui, o juiz de primeira instância colocou que o acordo coletivo não teria validade por uma expressão que ele trazia em sua cláusula, falando de transporte público e rodoviário. Essa expressão, senhores, ímpetos julgadores, com todo respeito ao magistrado sentenciante, ela não quer dizer que o transporte deveria ser pela rodovia. É simplesmente uma tentativa de explicação. O transporte é servido por trecho, o trecho servido por transporte público, que seria o rodoviário, não entraria na questão da hora itinerary. Ela não está condicionando e não faz sentido para a norma existir que parte do trecho tenha que ser o transporte em rodovia. Isso não faz sentido nenhum para a norma. Ela só tenta, é uma redação equivocada, que tenta colocar e explicar que o trecho servido por transporte público, ou seja, o trecho de rodovia, não entra no cômputo das horas em itinerary.
Então não há uma exclusão de cláusula, a cláusula foi definida para aquela situação de trabalho, não houve um início de trabalho que havia transporte em rodovia, sempre foi daquela natureza. É uma zona rural, totalmente ausente de serviços de transporte público para o local de trabalho, e esse transporte público nunca, a parte de rodovia nunca existiu. Foi só uma forma de colocação, uma forma de transcrição para a cláusula, para explicação do que seria o trecho em que vigoraria o tempo de hora itinere. Então, as razões de resignação da recorrente em relação às horas itinere parte desses pontos, da validade do acordo coletivo, da segurança jurídica que isso envolve para a empresa, da ausência da surpresa nessa condenação, que traz para ela um custo não dimensionado, que é muito pesado e pode realmente comprometer a saúde financeira da empresa. E ela não cometeu nenhum ato arbitrário. Ela observou a legislação vigente, ela observou a súmula TST, que permite o acordo coletivo e permite que ele seja feito até na metade, máximo metade das horas itinere de fato exercidas. Tudo isso foi observado. E só pontuando, vale só registrar para encerrar esse ponto, e o acordo coletivo prevê vantagens aos trabalhadores. As horas extras passaram a ser pagas com adicional acima do legal. O sábado passou a ser considerado como hora extra. Então, assim, havia a questão da sexta. Então, todas essas questões foram pontuadas e levadas a um curso de negociação efetiva e válida para ser considerada essa questão da hora itinere como uma hora válida e paga por dia, porque a empresa cumpriu. Em relação aos danos morais, eu não vou ser muito enfático, não vejo nas provas produzidas a confirmação de que havia condições indignas de trabalho. Houve a oitiva de uma testemunha para cada lado. Uma testemunha do reclamante e uma testemunha da reclamada. Houve contradição aberta em relação às condições fáticas de trabalho. E a gente tem que... Tem um minuto para concluir. Ok, Excelência, obrigado. A gente tem que partir do ponto, Excelência, de que a reclamatória trabalhista envolve pedidos de toda a natureza. Há uma descrição devastadora das condições de trabalho. Não é só em questão da condição de alimentação, da barraca de convivência. Fala-se de tudo. Onde pôde ser provado, prova técnica, houve a contradição, houve a realidade foi exposta a mostrar que era totalmente contrária à realidade escrita pelo reclamante. E só nesse ponto, onde houve contradição entre as testemunhas, a testemunha patronal, a testemunha do obreiro, elas são contraditórias, elas falam em realidades distintas, só nesse ponto houve a condenação. Não houve produção de prova documental, porque não havia outra prova a ser produzida. A gente anexou acervo fotográfico, anexou contrato com a empresa, tudo isso foi descartado. E os depoimentos contraditórios tiveram um peso unilateral, só para o reclamante. Então a gente acredita muito que houve a quebra de isonomia na análise das provas e que a realidade trazida aos autos não demonstram qualquer situação indigna de trabalho. Então eu gostaria muito que fosse revista a questão dos votos nesse sentido e ponderadas as razões da recorrente. É a razão da minha sustentação. Obrigado. Eu estou vencido integralmente nesse voto. Eu vou passar a palavra então à segunda votante, doutora Adriana. Doutora Adriana, tem a palavra. Não, mas... Quer manifestar? Não, é só em relação... Não, sim. O voto já foi lido, o provimento já está bem claro, nós estamos de acordo, e apenas para dizer que essa argumentação em relação à saúde financeira, etc., talvez ela se dê em um outro espaço, né? Eu acho que essa mistura de questões jurídicas para dentro com questões obviamente parciais em relação a temas
Se o outro advogado tivesse aí, ele ia falar da saúde financeira do cliente dele, etc, etc, né? Então, eu acho que isso está muito misturado hoje, e eu não gosto muito desse tipo de argumento, não. O argumento jurídico, vamos dizer assim, está muito claro, o juiz foi preciso na análise dele, ele mostrou a contradição entre o depoimento do preposto e os termos. Aliás, os documentos não foram anexados, não foram, e aí é da gente se perguntar por que não foram, né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com uma tese, nós estamos trabalhando com um ACT que não existe. Então, é uma coisa muito surreal essa argumentação toda, que negociou, etc., mas não traz os documentos. Por quê? Porque não depositou? Por que não depositou? Então, eu acho assim, a questão está muito clara, juridicamente falando, nós estamos trabalhando no patamar jurídico, é esse o ponto. Em relação ao dano moral, de forma alguma, há possibilidade de redução, né? Na verdade, a sorte é que o recorrente não recorreu, porque o que está nos autos é comida estragada e etc., e que isso não pode ser considerado digno de forma nenhuma. Então, assim, é preferível deixar as coisas como estão, porque argumentar que isso seja dignidade é insuportável até usar uma coisa dessa, porque não se pode admitir, né? E aí, usando Kant, todas as pessoas são dignas, todas. Então, se todas são dignas, se para mim não serve comida estragada, o que quer que seja, a ninguém serve. Então, eu acho que o imperativo kantiano está precisando ser lembrado por todos, porque é esse que nos direciona na análise da Constituição Federal, que diz da dignidade da pessoa humana. Então, são esses meus pontos, porque a sustentação foi bem enfática. Então, como nós estamos, de uma certa forma, divergindo do voto do relator, que ficou vencido em vários pontos, não todos, mas em vários pontos. Então, eu que puxei a divergência, eu faço a minha manifestação nesse sentido. Muito obrigada, senhor presidente. Doutor Juliano. Quanto à questão das horas in itinere, eu vou me abster de... Nós realmente não divergimos nesse ponto, e está bem fundamentado na decisão recorrida, eu vou me abster de falar sobre isso. Em relação aos danos morais, foi dito na sustentação oral por várias vezes a questão que envolve a segurança jurídica. Eu fiquei pensando o que isso significaria. Se significaria que o judiciário não pode acolher pedido, não pode deferir o que consta na lei, ou se depois a empresa ter sido surpreendida por pedidos que foram feitos após o rompimento do vínculo empregatício. E isso foi colocado como uma surpresa, né? Diz que a empresa foi surpreendida. Eu não entendo por que foi surpreendida, porque houve comprovadamente o descumprimento de normas legais, constitucionais e em relação à dignidade do trabalhador. Quando o doutor disse que a testemunha levada pelo obreiro, ela ficou... o que ela disse não foi em consonância com o restante da prova oral produzida, também não é verdade, porque a testemunha arrolada pelo primeiro reclamado, Emilson Ferreira dos Santos, ela própria disse que havia uma tenda na hora do consumo das refeições, havia uma tenda com capacidade para 20 pessoas, sendo que havia de 20 a 40 pessoas. Então, nem mesmo no momento de que seria de descanso e de refeições, não havia um local apropriado para os trabalhadores fazerem essas refeições. Então, por si só, isso já seria motivo suficiente para deferimento de indenização por dano moral. Não bastasse isso, a testemunha indicada pelo trabalhador confirmou integralmente o que tinha sido dito na inicial, no sentido de, em determinadas ocasiões, a comida consumida ou fornecida pela empresa está não só revirada, como estragada. Então, quando eu li aquilo, eu fiquei completamente indignada. Não é a primeira, não vai ser a última vez. Isso acontece mesmo, a menos que a empresa tenha um cuidado muito constante durante toda a relação empregatícia, ainda mais se isso se dá fora das cidades, né, em lugares mais remotos. Então, isso vai acontecer, a não ser que tenha essa vigilância constante. A vigilância cabe mesmo à empresa, e se ela
não procede dessa maneira, ela tem que responder por isso. Então, imediatamente eu aumentaria sobremaneira o valor da indenização, porque eu acho que 5 mil é irrisório diante disso, mas a míngua de recurso do obreiro, e tendo em vista a vedação da reforma em impédios, eu deixei de fazer. Então, são só meus esclarecimentos, doutor, quanto e por isso que está sendo mantida, com a ressalva que foi feita pelo ilustre relator, a decisão de primeira instância. Poderia ter sido, realmente, a condenação ter sido ampliada nesse sentido. É o meu voto, presidente, mantendo a divergência que eu já tinha exposto anteriormente. Bom, Ilustre. o voto já adaptado, então. Ilustre presidente, Sim. me conceda 30 segundos no máximo, só para fazer 2 pontuações, independente do voto já É alguma tá matéria registrado. de fato, doutor? Não, é só um registro. É um registro simples. então Só para não não, ficar doutor. deturpada a minha... Doutor, não é o momento. Excelência, eu agradeço, então. Obrigado, um bom dia a todos. Agora a gente vai passar para a pauta da doutora Juliana. Juliana? Agora tem uma sustentação de Juiz de Fora. Pode pegar. Pode prevar? Será que já está conectado? Está conectado? Tem que esperar. Está conectado? Só um pouquinho. É o 2. É o 2. Quem está inscrito? Hã? Quem está inscrito? Doutora Maria Olívia, pela reclamada, pela MRS. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana, o processo, a sessão de 9/17, é o processo número 2 da pauta, também é uma sustentação à distância de Juiz de Fora, o processo 10.474, recorrente Fábio Nonato Galdino, recorrida MRS Logística S.A. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco. Inscrita para sustentação, doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, ela está falando pela MRS Logística. Doutora Maria Olívia? Sim, excelência. Fala pela MRS? Sim. A doutora tem a palavra. Com relação às nossas contrarrazões, né? Primeiro, um bom dia a Vossas Excelências, ao ilustre representante do Ministério Público. A MRS vem aqui ratificar, né, suas contrarrazões no que se refere à sentença proferida pelo magistrado Acó, que indeferiu o pedido de danos morais, reintegração, estabilidade, pleiteados pelo reclamante, tendo em vista a ausência de provas que possibilitassem qualquer decisão contrária. Nós pedimos, então, que seja mantida a improcedência, tendo em vista que ele foi dispensado apto, e não há nenhuma situação contrária a isso que prove nos autos de forma cabal que tenha ocorrido alguma discriminação. Ele, no momento, foi afastado do trabalho, continuou laborando normalmente nas suas funções, nas suas atividades, e após 2 anos vem alegar discriminação, o que não ocorreu. É o que se pede, excelência. Doutora Juliana? Estou conhecendo o recurso e negando provimento. Realmente não restou comprovado nenhuma situação de discriminação, nenhuma limitação ou nulidade no caso da dispensa do obreiro. Então, conheço o recurso ordinário interposto pelo autor, no mérito, nego o provimento, confirmando a decisão de primeiro grau. De acordo, doutora Adriana? É o 2 da pauta da doutora Juliana. 2 da pauta... PJE, da doutora Juliana. Também? Voto nesse? Não, senhora não, doutor Marco Antônio. Não, vocês estão me matando o coração. Ah, bom. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho. Então, a decisão é unânime, doutor, negando provimento ao recurso. Eu agradeço a atenção, excelências. Um bom dia e um bom trabalho. Mais algum?
Não, né, agora a gente volta para do senhor, né? 9h15? De 9h15. Tá, PJE. Ó a música. Deixa eu colocar um Belchior, né? Pode ir. Homenagem. Ai, que tristeza, né? Mas a gente é triste, né? A gente só dá valor depois que a pessoa que morre, né? Que coisa triste. Agora a gente volta para a pauta de relatoria do doutor Ianaco, de 9h15. Próximo com inscrição para sustentação oral, número 2 da pauta. Processo 1005. Só um minutinho. Vou ter que abrir aqui. Processo 10005, recorrente Mayra de Paula Cruz Baldanza e Caixa Econômica Federal, recorridos dos mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro, inscrito para sustentação, doutor César Augusto de Melo. O senhor está falando pela reclamante, pela Mayra? Sim, sim. Reclamante. Foi só que... Deixa eu ver. Vou me declarar meu impedimento nesse processo. Impedimento? Impedimento? É. Por quê? Então aí tem que... Eu não tinha percebido ainda. É. Distribuir de novo, Eu né? sou impedido. A gente pode redistribuir aqui, Adriana? Aí, é porque como é relatoria, né, teria que ser para o doutor Marco Antônio, ele teria que aceitar essa relatoria. É complicado, é por né? sorteio. Tem que redistribuir por sorteio. Doutor, estou retirando de pauta para redistribuição. Aí é o gabinete mesmo que redistribui, sabe, Fernando? Essa redistribuição o senhor faz lá no gabinete. Agora a gente vai então para a pauta da doutora Adriana. Pode seguir. A gente passa agora para a pauta de relatoria da doutora Adriana. O primeiro processo é o número 7 da pauta, processo 10.342, recorrente Jefferson Xavier de Oliveira, Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. e Energisa Soluções S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Tiago Luiz Coelho da Rocha Musi. O senhor está falando por quê? Pelo reclamante recorrente. O senhor está falando pelo Jefferson. Isso. Jefferson. Quer antecipar, doutora? Posso adiantar, sim, com certeza. Vamos lá. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso das reclamadas e dando provimento ao recurso do reclamante para reconhecer a ocorrência da rescisão indireta do contrato de trabalho em 3 de novembro de 2014, nos termos do artigo 483-D da CLT. Acrescer a condenação a fornecimento das guias TRCT, SJ2 e CDSD e chave de conectividade sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego. Pagamento do aviso prévio indenizado e de suas projeções sob fundo de garantia, férias mais 1/3, mais 1/12, 13º salário proporcional de 2016, mais 1/12. C. Pagamento do acréscimo de 40% sobre o FGTS de todo o período do pacto laboral. D. Pagamento dos reflexos das horas extras e da dobra de feriados deferidas na sentença sobre o aviso prévio indenizado e acréscimo de 40% do FGTS. Letra E. Determinar que, ao anotar a CTPS do reclamante, a reclamada faz constar 15/12 de 2014, 42 dias de aviso prévio indenizado como data de saída, à vista de projeção do aviso prévio indenizado OJ 82 SBDI 1 do TST
TST, e observado o preceito contido no parágrafo único do artigo 1º da Lei 2.506, mantidas as demais combinações impostas na respeitável sentença ID 122F07D. 3. Pagamento da reparação por danos morais no importe de R$30 mil com juros e correção monetária na suma 439 do TST. Número 4. Pagamento da complementação do auxílio-doença, conforme se apurar em liquidação de sentença. Número 5. Pagamento de horas extras que extrapolarem a 8ª diária acrescida do adicional constitucional ou convencional, com reflexos em repouso semanal remunerado, OJ 394 SPDI 1 do TST. Aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários e fundo de garantia mais 40%. Pagamento de horas extras pleiteadas decorrentes da supressão do intervalo entre a jornada, acrescidas do adicional constitucional ou convencional, com reflexo em repouso, OJ 394, SPDI 1 do TST, aviso férias mais 1/3, 13º salários, fundo de garantia mais 40%, em atenção ao disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declaram a natureza salarial das parcelas deferidas nesta instância, exceto a reparação por danos morais e os reflexos das férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Majora a condenação para R$50 mil, com custas de R$1.000 pelas réis que ficam intimadas ao seu pagamento para fins da súmula 25.3 do Conlendo DST. É assim que eu voto, senhor presidente. Quer se manifestar, doutor? Senhor presidente, indago Vossa Excelência, você poderia manifestar caso haja alguma divergência? Sim, doutora Juliana. Sem divergência. Doutor Paulinelli. Acompanho. É unânime. Bom dia, Excelência. Próximo agora é o número 17 da pauta, processo 11.322, recorrente Helder Geraldo de Oliveira Freitas e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor César Augusto de Melo, pelo reclamante, pelo Helder. Quer antecipar, doutora Adriana? Eu fico desligando. Pois não, senhor presidente, eu vou antecipar, então, a conclusão. Só um minutinho. Eu estou, então, conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, estou dando parcial provimento aos recursos, sendo aldo reclamante para afastar a prescrição total reconhecida na origem e para reconhecer a prescrição parcial das horas extras excedentes da sexta, bem como para declarar a nulidade da mudança da jornada contratual de 6 para 8 horas diárias. Quanto ao recurso do reclamado, para afastar a aplicação do IPCA-E como para cálculo da correção monetária e para determinar que seja observado na liquidação de sentença o índice de correção monetária previsto no artigo 39 da Lei 8.177 e mantido o valor da condenação porque é compatível. Quer se manifestar, doutor? 91. Excelência, tem como antecipar se há alguma divergência em relação ao voto? Eu tenho só ressalva de fundamento quanto à integração das comissões de agenciamento, porque constou como no voto como impeditivo o fato de não haver previsão do pagamento dessas comissões, e realmente não há, mas eu estou indeferindo não sobre esse argumento, mas pelo fato de o autor ocupar o cargo de gerente geral da agência. Se assim não fosse, que eu entendo que esses valores, então, já estariam sendo remunerados juntamente com a função. Se assim não fosse, eu teria deferido as comissões, como já fiz em outras oportunidades. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto, mas ressalvando fundamento nesse sentido. Doutor Paulinelli? Acompanho o voto. Excelência, dispensa. Dispensa, então, unânime. Próximo é o número 20 da pauta, processo 11.543, agravante Pavotec, Pavimentação e Terraplanagem S.A., agravado Esporte Clube Democrata e Wilson Gregório da Silva Júnior. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para ostentação, doutora Juliana de Carvalho Pimentel. Doutora Juliana não se encontra presente. Pois não, se eu conheço do agravo interposto e nego provimento. Custas pelo executado no valor de R$ 44,26. Doutora Juliana? De acordo. Doutor Paulinelli? De acordo. Então, o 26 foi retirado de pauta.
Então, agora a gente vai para a pauta da doutora Juliana. Nove 17. É. Vamos lá. Pode pegar. Começa pelo 8. É o 8. Então, agora a gente passa para a pauta de relatoria da doutora Juliana, de 917, o primeiro processo com inscrição número 8 da pauta, processo 11.028, recorrente Weller Pinto Silveira Júnior, recorrida de Cominas Comércio Varejista de Cosméticos e Prestação de Serviço em Treinamentos Limitada, microempresa. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para ostentação, doutor Gabriel Eustáquio Maia da Silva. Senhora, doutor Gabriel, o senhor está falando por quem, doutor? Pela reclamada. Pela ré. Então, pela recorrida. Só tem essa matéria aqui. Quer antecipar o voto, doutora Juliana? Conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito dou-lhe parcial provimento para deferir ao autor indenização por aluguel, despesas com veículos no importe de R$5.000, invertidos os ônus da sucumbência. Declaro natureza indenizatória da parcela. Custas de R$100, calculadas sobre o valor hora arbitrária, condenação de R$5.000 pela ré. Quer se manifestar? Quero sim, excelência. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Juliana, a qual saúdo os demais desembargadores que compõem a turma, eminente representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados. Antes de se adentrar aqui ao mérito, as questões de fato e de direito, gostaria de ressaltar que a empresa, a recorrida, é uma microempresa de bastante seriedade e atuação no mercado, nunca tendo sido condenado em qualquer tipo de processo civil ou trabalhista, respeitadora de todas as suas obrigações. No que diz respeito ao pedido inicial, penso que, registrando a devida vênia aqui, a relatora, seja o caso da aplicabilidade do artigo 818 da CLT e, consequentemente, o 373, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Por quê? No caso da integração dos prêmios, aqui fazendo uma sustentação oral sobre todos os pedidos elaborados pelo autor, entende-se que em nenhum momento restou comprovado o pedido, nem mesmo na prova oral. Sobre o acúmulo de função, eu registro aqui o depoimento das testemunhas, tanto da primeira quanto da segunda testemunhas, né, que relataram que o recorrente não praticava qualquer tipo de venda, tão somente atos de supervisão hierárquica e, eventualmente, acompanhando os vendedores nas diligências, nas vendas e visitas aos clientes. Sobre as despesas do veículo, ponto qual a eminente relatora deu provimento ao apelo do recorrente, com a devida vênia, eu registro que a empresa, em momento algum, estabeleceu obrigatoriedade de uso do veículo. Pelo contrário, nos termos do ID F4E2D0A, houve a expressa renúncia do reclamante no que diz respeito ao recebimento de vale transporte, demonstrando a ausência de obrigatoriedade no uso de veículo próprio. Foi uma faculdade do reclamante. No mais, objetivando aqui a sustentação, reitero os termos das contrarrazões apresentadas, integralmente a sentença proferida, requerendo seja negado provimento ao recurso. Muito obrigado. Doutora Juliana. Eu estou confirmando uma informação aqui. Agora, quanto ao fato de a empresa não exigir, doutor, realmente isso não é... Estou falando até por conta de possíveis futuras ações. Não tem diferença.
Porque se é utilizado em benefício do labor, do serviço, em benefício da empresa, a análise vai ser feita da mesma maneira. Então, assim, se for quanto a esse ponto, é não utilizar. Ponto. Não utilizar. Agora, é só um instante. Fica à vontade. Me surgiu aqui uma dúvida. Doutora Juliana, então, o voto... Só um minutinho. Só um minutinho. Você fala baixinho, só isso. Eu estou tentando até falar, eu fico lutando com isso aqui. É isso, não, eu queria saber se tinha... É isso, eu vou manter o meu voto, tendo em vista que foi comprovada a utilização e testemunhas disseram que o ora-autor chegava a rodar cerca de 500 quilômetros por mês. Então, diante da prova que foi produzida, eu até estou entendendo o que o doutor sustentou da tribuna, até peço sugiro que tenha cuidado com isso. Então, eu vou deferir nos termos em proferido meu voto. Eu sou o segundo votante. Eu negaria provimento ao recurso. Doutor Paulinelli? Eu acompanho o voto. Então, por maioria. Só uma questão de fato aqui, Excelência. Esse relato, doutora, quanto aos 500 quilômetros rodados, foi feito por uma testemunha que não compunha a mesma equipe do reclamante e não era sequer subordinado hierárquico. Tem uma testemunha nos autos que comprova que se rodava aproximadamente 15 quilômetros por semana. A questão que foi discutida aqui seria quanto ao valor que corresponderia o uso do veículo do autor, o desgaste disso, que a empresa teria que ter, ela deixou de alugar, por exemplo, um veículo nesse período todo, utilizando do autor. Então, seria o valor disso, que seria da economia disso. E como é uma empresa pequena, é por isso que eu estou conversando com o doutor, como é uma empresa pequena, é assim, não pode utilizar mesmo, porque se for pedir a indenização, ela vai considerar isso, que a empresa deixou de correr risco com aluguel, com desgaste, né, ou compra ou aluguel de um outro veículo e utilizou. Então, a indenização foi nesses termos por esse motivo. Muito obrigado, Excelência. Próximo agora é o 18 da pauta. Processo 11.350, recorrente Celso Gomes de Oliveira e Usifast Logística Industrial, S.A. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco. Inscrita para sustentação, doutora Marina Vanderli Graciano Costa. A senhora está falando por quem, doutora Marina? Quem? Pela Usifast. Deixa eu ver como é que estão as opções aqui. Eu vou te... Quer antecipar? Quero. Conheço os recursos interpostos pelas partes e, no mérito, dou-lhes parcial provimento nos atos termos da fundamentação, para, ao recurso da ré, limitar a condenação ao pagamento dos repousos semanais remunerados até 30/9/2012, mantidos os demais parâmetros da sentença. Ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento adicional de insalubridade em grau médio, a incidir sobre o salário mínimo durante todo o contrato, observado o marco prescricional, com reflexo sobre férias, mais 1/3, 13º FGTS,
acrescer a condenação ao pagamento de diferenças de adicional noturno após as 5 horas, nos casos de jornada mista, bem como observar a hora fixa noturna nesse interregno, com reflexo repouso semanal remunerado, horas extras, férias mais 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS acrescido de 40%. Excluir da condenação a dedução das comissões quitadas no período vindicado. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados em R$ 1.500 pela perícia de insalubridade passa a ser da ré. Mantém o valor da condenação. Essa é a minha proposta de voto. Quer se manifestar, doutora? Sim, Excelência, só com relação ao descanso semanal remunerado, eu não compreendi direito o voto, porque o que a gente estava vindicando era o seguinte, porque a sentença ela não considerou a previsão em convenção coletiva e a previsão na própria lei do motorista, deferindo descanso no período semanal, depois de 7 dias consecutivos, sendo que tem previsão expressa de que esse descanso poderia ser acumulado. Houve reversão ou não? Só me desculpa que eu não entendi. É porque é vigência de lei. Eu vou passar aqui. E é por isso que foi aquele marco foi junho de 2012. Aí, salvo engano, a senhora colocou setembro, só para... Que em junho de 2012 em diante, a reclamada passou a fazer o controle da jornada do reclamante por meio de diário de bordo, que antes, em razão de disposição convencional, a reclamada não fazia o controle da jornada de seus motoristas, o que o rastreador possibilita ter uma ideia dos horários de trabalho. Nesse cenário, conquanto o autor desempenhasse atividade externa, sua jornada podia ser fiscalizada pela empregadora, já que não houve alteração na forma de prestação de serviço após o advento da Lei 12.619 de 2012. A cláusula coletiva invocada pela recorrente, apesar de isentar do registro de ponto os empregados exercentes de jornada externa, não se aplica à espécie dos autos em que demonstrar a possibilidade material de controle dos horários do empregado e a mera conveniência do empregador em não formalizar a fiscalização da prestação de serviço. E aí eu cito a cláusula 23ª, que menciona a jornada externa. Registro que a cláusula novativa deve ser aplicada em harmonia com o artigo 62, inciso 1º da CLT, ou seja, apenas naqueles casos em que há real impossibilidade do controle da jornada, sob pena de afrontar norma legal de caráter imperativo, porquanto afeta diretamente a remuneração do trabalhador, porquanto não se declara a invalidade da precitada cláusula em seus parágrafos, mas apenas que ela não se aplica ao caso em tela em face da fiscalização da jornada, ainda que indiretamente. Apenas os empregados que exercem suas funções fora do estabelecimento empresarial, sem a possibilidade concreta de controle direto sobre o tempo despendido em prol do seu empregador, podem ser incluídos na exceção do citado dispositivo seletista. Acrescento que a ré não sofrerá qualquer prejuízo, uma vez que foi determinado que a apuração das horas extras se proceda com base nos diários de bordo retratados nos autos, e no período em que não foram juntados pela média apurada nos referidos documentos. Nesse sentido, a questão da jornada, doutora. Mas com relação ao descanso semanal remunerado. A doutora quer se manifestar? Pode fazer a manifestação. Então, Excelência, com relação ao descanso semanal remunerado, especificamente, que eu queria saber... Doutor, não é uma consultoria, não. Agora a senhora pode se manifestar e ela profere o voto... Tá, perfeitamente. Era só porque eu queria que ela lesse esse trecho especificamente. Sim. Com relação ao descanso remunerado, a sentença, ela deferiu após 7 dias consecutivos, desconsiderando que existe previsão, tanto na lei dos motoristas, para que haja o acúmulo, pode haver até 3 acúmulos, 3 semanas, e também a expressa previsão na convenção coletiva da categoria, que é inclusive a cláusula 26ª. Então, nós gostaríamos que fosse reformado nesse particular para considerar o descanso semanal remunerado nos moldes tanto da lei quanto da convenção. A Lei 3.103 conferiu nova redação onde digitado o artigo 235-D da CLT, mantendo a possibilidade de concessão da folga semanal quanto ao retorno do motorista à base nas viagens de longa duração, cito. Com base na referida de legislação, a Lei 12.619 de 2012 tem-se que para o período de 1º de outubro de 2012, ficha controle de viagem ID 934-BFE, até o fim do pacto laboral, 11 de nove de 2013, a ré concedeu as folgas dentro da especificidade das viagens de longa distância. Todavia, do marco prescricional até 30 de nove de 2012,
ou a ré deixou de juntar as fichas de controle de viagem, o que atrás de disposições da súmula 3381 do TST, ou não havia amparo legal para sua conduta, ou seja, a concessão do repouso semanal após o 7º dia trabalhado. Por esse motivo, provejo parcialmente o recurso para limitar a condenação no particular até 30/9/2012, mantidos os demais parâmetros da sentença. Perfeito, no mais, a conclusão é aquela já. Exatamente aquela já. Eu vou divergir só com o adicional de insalubridade, que eu manteria a decisão nesse aspecto. Só mais um ponto com relação à diária. Paulinelli, a manifestação é uma só, doutora, não pode ser fracionada, não. Não, doutor tudo bem, que eu não concluí, só queria falar a respeito da diária. Eu avisei a doutora que não era uma consultoria, já avisei que fizesse logo a sustentação e ela já foi feita. Doutor Paulinelli está de acordo com o voto ou com alguma divergência? Então, por maioria. Prevalece o voto, então, da relatora. Obrigada. Alguma questão de fato, doutora? Oi? Alguma questão de fato que a doutora queira acrescentar? Não, só queria... De fato, não tem, não. Obrigada, Então, excelência. prevalece o voto. Por maioria.